Olá, pessoal, iniciando aqui 2023, podcast Meu Sucesso Agro, sejam todos muito bem-vindos aí. Você que é produtor rural, você que é técnico do agronegócio, você que é consultor, você que está estudando aí veterinária, agronomia, zootecnia, agrárias de uma forma geral, sejam todos muito bem-vindos. Esse podcast é para você. Para você que é do interior do Brasil, né, que gosta do agronegócio, ou para você que é da cidade também, mas entende aí a importância de semear, de plantar, de produzir, de colher, esse podcast é para você. Podcast Meu Sucesso Agro, a gente fala aqui que a gente não fala só de fazenda, a gente fala do negócio fazenda. Então, se você quer produzir com mais lucro, se você quer ter mais assertividade, se você quer ter um melhor desempenho, se você quer ter, na verdade, alta performance dentro da sua produção rural, nós criamos esse podcast com esse intuito. Então é bacana a gente falar aqui o nosso intuito. Inclusive, a gente fez até uma chamadinha nova, vou falar para vocês aqui, e aí vocês comentem depois se vocês aprovam ou não. Olá, meu nome é Túlio Leles, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast de quem semeia, cria e planta. Aqui, gestão de empresas, evolução pessoal, servidão, curtição e alta performance fazem parte da nossa missão, que vai revolucionar você, gestor, e sua empresa agro. Pois deixa nos comentários aí se você gostou dessa nossa chamada. Pessoal, hoje temos aqui a presença do Cid e do João, da cachaça Remedim. Então, para você que é apreciador de uma boa cachaça, né, ou para você que talvez trabalha com alambique, com cachaça, ou tem a intenção de iniciar no negócio, fica com a gente que esse podcast vai ser muito bacana, tá? Só para vocês saberem, ó, Cachaça Remedim ganhou o prêmio CNA de melhor cachaça prata artesanal do Brasil 2022, tá? Então, é uma cachaça de uma qualidade excepcional. Eu, Cid, João, muito obrigado aí pela presença. Vamos falar de cachaça hoje? A gente que agradece o convite e vai ser um prazer falar um pouquinho da cachaça com vocês. Foi um prazer, obrigado por ter chamado a gente. É muito importante para as pessoas conhecerem a Remedim, todo mundo saber que trabalhar com cachaça é sofrido, mas é bom demais também, né, pai? Com certeza. Falar um pouquinho, né? Vou pedir que vocês se apresentem, né? Assim, aí já contar um pouco da história também da cachaça. E esse nome tão bacana, né? Remedim é um nome que pega, né? Que gruda, fica fácil de lembrar, né? Exatamente. Acho que o Cid poderia contar a história da cachaça Remedim. Foi você mesmo que começou, Cid, essa história? A história da Remedim, eu acho ela bem peculiar. A gente mora há 20 anos em Brasília. Eu e minha esposa somos de Minas, os meninos nasceram em Minas. E quando a gente veio para Brasília, esses 20 anos atrás, a gente, como bom mineiro, eu sempre gostei da roça. Aí resolvi comprar uma rocinha aqui pertinho de Brasília mesmo, da Fercal, que dá uns 30 minutos aqui do Lago Norte. E lá eu comprei a roça e sempre pensei em ter algum negócio que não fosse o negócio principal, mas que pelo menos mantivesse o custo da roça. Sim, tem muita gente que pensa dessa forma. Muita gente que pensa, eu acho que todo mundo que está nos escutando sabe que você ter uma roça não é um investimento barato. Se você deixar, ele só vai comer o seu dinheiro e você não vai ter retorno nenhum. Sim. Invariavelmente acontece isso. Então, eu pensei em ter algum negócio que pelo menos bancasse esses custos. Tentei mexer com peixe, criação de tilápia. Não deu certo porque a nossa água eu pegava no riacho, então não era mina, então eu tinha pouco controle da qualidade da água, tinha algumas situações que morria peixe para danar. E a gente não tinha expertise, não sabia por que morreu. Aí vai saber, era conta de chuva, leva muita lama, muda o pH. Aí a gente principalmente agrotóxico, que com as primeiras, segundas chuvas, levava agrotóxico para o rio, a gente puxava do rio, do riacho, enfim. E aí deu certo. A piscicultura fechou. Foi muito também Abrimos porque você gosta de trabalhar com o que você ama, né, pai? A gente ama pescar.
Nós somos pescadores, meu pai desde Fanáticos. criança é fanáticos. Tem até uma tatuagem aqui de Tom, um bagre, né? Chama Piraíba, que é meu sonho de pescar. pô, que legal. Ele odiosamente já pegou primeiro que eu. O meu, Mas... meu filho, Arthur, adora pescar, viu? É? Depois colocar para bater um papo, tem 12 anos. Vamos combinar com o Arthur, ele vai... Com certeza. Mas isso é uma coisa bacana que você falou, viu, João? Eu já lecionei na faculdade de veterinária, agronomia, já dei aula em 2011, 2012. E aí eu falava isso pro pessoal. Falava assim, olha, se você gosta de bicho... Você começou a dar aula que estou com 15 anos. Não, de jeito nenhum. Eu falei, ó, se você gosta de bicho, compra um bicho, né? Tem um animal. Agora não é porque você gosta necessariamente de animal que você tem que fazer veterinária, Exatamente. né? Porque o que envolve a profissão é muito mais do que muito apenas mais. o gostar, né? E talvez o peixe teve essa questão, né? Teve. O que é hobby, né? E o que é um negócio, né? Perfeitamente. A gente, inclusive, fala isso também, os Exatamente. tipos de produtores. Produtor que tem a fazenda como hobby, que vai na fazenda para passear, tudo, não tem problema nenhum. Mas ele tem que entender que aquele é um hobby dele, que aquilo não vai virar um negócio, porque senão ele vai se frustrar, Vai se frustrar, sempre. Invariavelmente. invariavelmente. Mas, por favor. Aí Não, o peixe... o peixe não deu certo, e aí eu falei, vamos tentar o gado. Só que a propriedade não é grande, 60 hectares, e muito borrado, aí eu tinha lá umas 50 cabeças, o trem... Aí esse deu errado demais, porque era Nelore, que é trem bravo, uma confusão, e pulava cerca, e uma confusão. Falei, não, esse trem não vai dar certo também não. E vendemos. E eu comecei essa coisa, pô, já tentei duas coisas, estou meio frustrado, não vai dar certo. Desacreditado, queria vender. Vou vender essa roça, não quero mexer com esse trem mais não. E um dia, eu, como bom mineiro, estava tomando a cachaça, eu falei, gente, mas porra, eu gosto tanto de tomar cachaçinha. Esse trem aqui bonito para danar. Esse pasto, esses árvores, água, passarinho, tomando a cachaça, eu falei, por que eu não vou fazer uma cachaça? Olha aí. E daí veio a ideia, foi exatamente assim, tomando a cachaça, falei, não, vou fazer uma cachaça. Nunca tinha mexido com cachaça. Só bebido e consumido bem, tinha um controle de qualidade. Mas o negócio cachaça, eu nunca tinha tido contato nenhum. Comecei... Isso é interessante, as melhores ideias vêm nesses momentos, Vem né? nesses momentos. E a gente dá Sim. essa recomendação aqui, viu? Sempre ande com o celular, com o bloquinho, que às vezes você está dirigindo, está tomando banho, vem a melhor ideia que você pode ter. Exatamente. E passa. Quando Então, você tá relaxado, né, cara? quando você está relaxado, então anota. Então ele tava tomando cachaça, que é uma coisa que ele gosta pouco de fazer, né? Aí veio e falou, eu gosto de cachaça, mas isso aí eu nunca produzi, né? Só que o seu Nunca tinha. bisavô, o seu vô já tinha produzido, né? Meu avô tinha produzido, mas de uma forma bem amadora, lá em Itabira, em Minas Gerais. Mas eu não tinha tido contato com o negócio, sabia que ele tinha produzido. Sim. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a buscar produtores aqui da região. A gente teve uma ajuda muito grande do Galeno, que é produtor da cachaça Cambeba, esse já está consolidado, já é exportador. E ele foi muito receptivo comigo. E uma das coisas que eu mais gostei nesse negócio da cachaça é que você cria um grupo, que as pessoas trocam muita informação, trocam network mesmo. Conhecimento mesmo. E conhecimento. Sim. Porque apesar de ser, a gente fala cachaça, é um negócio absolutamente técnico. Sim. Você tem regras muito rígidas a serem seguidas da produção. Lógico, a gente está falando aqui de uma produção de uma cachaça de qualidade. Então você tem um processo muito rígido, você tem que realmente estudar e conhecer. Bom, aí tive essa ideia, desmontei o curral que eu tinha lá, começamos a fazer o alambique. E foi eu e o meu caseiro, a gente começou a fazer tudo e tal. Tivemos também uma participação, quando a gente fez a primeira produção, eu tomei e gostei e falei, essa coisa a gente pode, pelo menos, investir um pouco mais, que pode ser que dê certo. A gente colocou a cachaça para degustação na Confraria da Cachaça, que é a maior confraria, aliás, uma das maiores confrarias de cachaça do Brasil. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Confraria da Cachaça do Brasil, né? E são, assim, são estudiosos da cachaça, ou não estudiosos, apreciadores, ou só bebedores, mas tem profundos conhecedores da cachaça. Então a gente começou a circular nesse ambiente, e a nossa cachaça foi bem avaliada, e começamos aí a buscar uma produção mais profissional. A primeira alambicada saiu quando?
Em 2019. 2019, exatamente. 2019. E o pessoal que quer acessar esse networking, que quer começar, que quer buscar essas referências, né? Vocês tiveram um mentor, né? Ou alguns mentores que ajudaram aí nesse processo de qual caminho seguir, de como construir, de qual produto trabalhar. O que vocês recomendam para o pessoal? Onde que busca? Hoje a gente tem algumas associações muito profissionais já, que eu poderia citar aqui, a ANPAC, inclusive a gente é associado, que é a Associação Nacional dos Produtores de Aguardente, que é de Minas, começou como Minas, agora já virou nacional. Eles oferecem várias consultorias, dão o caminho das pedras. Como eu disse e volto a repetir, é um network muito interessante e as pessoas são absolutamente receptivas. Você encontra um apoio muito interessante. E tem também o IBRAC, que o João pode falar melhor do que eu. O IBRAC, ele é o Instituto Brasileiro de Cachaça. Ele pega problemas ou questões do setor da cadeia produtiva da cachaça e promove eventos de exportação, eventos na Alemanha, em Portugal, para promover uma rodada de negócios. Isso é muito bacana. E isso fora o lobby que eles fazem dentro do Congresso, junto com o Ministério da Agricultura, para que a cadeia produtiva da cachaça seja ouvida na hora de fazer alguma lei. Então, você sendo um produtor de cachaça, já conseguiu seu registro no mapa, a gente recomenda muito você entrar em contato com associações e em reuniões como da cadeia produtiva da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva, né, ou então assistir a essas reuniões, que eles falam muito sobre experiências que cada presidente de associação de regiões diferentes já teve. E, cara, muitas coisas são só copiar-colar. Realmente, você pega a ideia que já é consolidada e aplica na sua região, vê o que é possível de aplicar e João, corre atrás. Eu vi uma reportagem, ano passado, 2022, o Brasil bateu recorde de exportação de cachaça. É uma coisa, porque às vezes a gente fica... O complexo carnes, complexo soja, né? A gente acompanha mais, agroflorestal, e tem alguns produtos que a gente às vezes não está tão no holofote, Sim. como é o caso da cachaça, né? Mas teve um aumento exponencial da questão de exportação. E está longe de atingir o que a gente pode atingir. Sim. A gente pode dar exemplos aqui que todo mundo vai conhecer. A tequila. É uma bebida reconhecida internacionalmente. Se você fizer o comparativo do que se exporta de tequila e o que nós exportamos de cachaça... E da importância que eles dão para a tequila. Isso. Eu tenho esse dado... Isso serve para o uísque, para o rum. Isso serve para várias bebidas. Eu tenho esse dado da tequila que é muito interessante. A gente, em 2019, se eu não me engano, chegou a gerar 14 milhões de dólares com exportação de cachaça. A tequila, no mesmo ano, bateu quase 400 milhões de dólares. Nossa, então tem uma... Então, né? Mas diz uma coisa, isso não... Pergunta de leigo. Não seria porque a cachaça, né, no Brasil é muito pulverizada, nós temos N marcas, talvez milhares de marcas, né, produtores de cachaça, e a tequila sejam menos, assim, um brand mais forte, ou uma questão cultural? O que vocês atribuem? Eu acredito que seja mais uma questão cultural. Se você ver a história da cachaça, a cachaça já foi abraçada e odiada pelo povo brasileiro diversas vezes. E a gente está numa fase dela começar a ser mais abraçada. Em todos os países que você vê uma bebida que é uma representação da cultura nacional, houve uma movimentação popular e houve uma movimentação do Estado, como na própria rum, própria tequila. E, se eu não me engano, em 2020, se não me falha a memória, ou 2022, foi lançado pelo Ministério da Agricultura, o MAPA, o Programa Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, que é justamente para deixar a cachaça entre os top 3 produtos destilados exportados no mundo, até 2028, se eu não me engano. Então, a gente tem espaço para crescer, é um produto sensacional, como a gente estava falando do rum, né? Que é bem visto no mundo inteiro e tal. A cachaça é a mãe do rum. Foi através da produção de cachaça que os holandeses aprenderam a destilar. E o rum é o quê? A cachaça feita do melado de cana. Então, você coloca o caldo de cana para cozinhar, faz o melado, depois faz o processo fermentativo. É basicamente o mesmo processo, só que o ingrediente é diferente.
E se você, eu acho que essa questão da cachaça, na minha opinião, são dois fatores. Primeiro, eu acho que falta investimento do Estado. Sim. Falta investimento do Estado com financiamento, com campanhas educativas, com cadeia produtiva, exatamente para mostrar, porque cachaça, ou para ser cachaça, tem que ser feita no Brasil. Isso. Lá de fora você pode chamar de aguardente. Isso que eu ia perguntar. A melhor cachaça do mundo é do Brasil? Tem algum outro país que se destaca? Que produz também uma cachaça Não. mais ou menos? Não. Não existe cachaça que não seja Cachaça brasileira. tem que Não ser existe brasileira. cachaça brasileira. Tá. Exato. Produz aguardente. Ok. Ou bebidas mistas, se colocam outros componentes. Entendi. Mas a cachaça, a denominação cachaça, tem que ser necessariamente produzida no Brasil. Mas nasceu no Brasil também ou Nasceu no Brasil. nasceu no Brasil? O que aconteceu? Já existia uma produção parecida com a da cachaça em outros diversos produtos. Já existia a bagaceira, que é feito da uva. Basicamente, você faz o vinho e destila o vinho, né? E na cachaça... O gin são processos de bebidas destiladas próximos da cachaça. Exato. O rum, no caso, é muito posterior, né, à produção de cachaça. Mas já existia esse processo de destilação. Então, os portugueses já sabiam fazer isso quando vieram para cá. E qual que era o insumo em maior volume que a gente tinha aqui? Era a cana-de-açúcar. Então, eles começaram a padronizar isso com a cana-de-açúcar, entendeu? Então, tem toda uma história até da cachaça produzida da cana-de-açúcar ganhar expressão na produção dentro do Brasil colônia, e começar a vender bastante, desbancando a bagaceira. Sim. Que foi o que fez Portugal colocar grandes impostos em cima da produção de cachaça, proibir a produção de cachaça, e teve uma guerra da cachaça. Tomaram um palácio lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano foi esqueci o nome, enfim. Mas tomaram esse palácio durante alguns dias. Teve uma guerra da cachaça, então. Teve uma guerra da cachaça. Contra a cobrança de imposto com a cachaça. Na verdade, contra a proibição de produzir cachaça. Começou com o imposto, aí... porque cachaça começou a ser tomada, no início, era para você dar para os escravos. A realidade é essa. Os escravos no navio negreiro tomavam uma cachaça de manhã e uma cachaça antes de dormir. Para aguentar. Para aguentar. A realidade é essa. Só que, principalmente na época de mineração do Brasil, com Minas Gerais e tal, como que você vai transportar a cachaça? Você precisa de uma dorna, alguma coisa grande que vai caber. E eram os barris de madeira. Aí foi assim que se descobriu que a cachaça envelhecida no barril de madeira ficava amarela. E começou a ter essa fama da amarelinha. E começou aos barões, né, aos donos, falar, não, gostei desse produto. Então davam a branquinha de pior de qualidade. O que eu digo a branquinha de pior qualidade? É que eles não faziam a separação de cabeça... né? Cabeça, coração e cauda, que para quem é produtor de cachaça já é bem conhecido, é a separação. A cabeça você tem que tirar, que vai ter componentes como pesados, como cobre, alguns álcools que não é próprio para o consumo. Etanol. O etanol, né? O coração é a parte com a melhor densidade, que é a cachaça pura, e a cauda já é a cachaça com bastante água, que não é aquela cachaça de alta qualidade, né? Então a gente descarta essas duas partes. Só que eu estava falando, né? Então eu acho que são duas questões. Falta de incentivo do Estado. Isso. E também, a gente usando como uma referência, a gente tem hoje quase 1.000 estabelecimentos registrados no mapa. Que desses quase 1.000, também temos quase 5.000 rótulos registrados. Sim. O que você tem de cachaça que não é registrado no Brasil é um negócio assim... É cerca de absurdo. 10%. 10% registrado. 10% é registrado. Cerca, né? Sim. Grandes números. Então você imagina por quê? Primeiro, esse processo de registro. Ele é um processo longo e custoso. Né? Sim. Você tem que investir em alguém que vai dar entrada, acompanhamento. Você tem diversas necessidades, como analisar a qualidade da sua água, analisar a qualidade do seu solo, fazer o manual de boas práticas. Meio ambiente, tratamento de efluentes. Exatamente, efluentes. Isso tudo. Resíduos. Como você vai usar os seus resíduos,
Basicamente, você não pode descartar o que sobra da cachaça. Que é no meio absolutamente ambiente. importante, né? Então, assim, as exigências são absolutamente pertinentes. Sim, sem dúvida. Mas o produtor, ele se sente meio afugentado e, na sua grande maioria, não vai até o final do processo, porque é um processo lento. É por isso que a gente, Isso. por isso só Sim. um parênteses, né? Por isso que a gente fala aqui muito da questão do produtor rural virar empresário rural. Exato. Né? Não quer dizer que virar empresário rural é um produtor de terra na fazenda, não é isso. Né? Mas é muito mais a questão da mentalidade, né? Muito mais, por exemplo, nós não conversamos até agora aqui sobre produção de cachaça. A gente conversou sobre história, então veja, né? Vocês têm um background, vocês têm vocês conhecem do produto a fundo, vocês têm profundidade naquilo que vocês fazem, conhecem a história do produto, conhecem os produtos, né? É igual na carne de suíno, né? A pessoa tem que entender de carne de suíno, mas às vezes o que está interferindo no preço da carne de suíno são as outras carnes, né? O frango, o boi. Então vocês entendem da cadeia como um todo para entender como é que isso se insere. Então vai muito além da produção. Então acho que o produtor que quer operar em qualquer segmento do agronegócio hoje, ele precisa ter esse entendimento de entender toda essa normatização, né, de boas práticas para poder passar por esse processo, porque pelo menos ele vai estar preparado para passar por isso, né? Ele não vai chegar achando que... E é importante falar para o produtor que está interessado em fazer cachaça que é um processo lento, custoso, mas após você conseguir o registro, o valor agregado que traz para o seu produto compensa esse tempo que você supostamente se dedicou ou perdeu. A cabeça de vários produtores é perder. Sim. Mas não, quando você tem uma cachaça registrada, primeiro que você já pode entrar em qualquer varejo, supermercado. Agora, quem já está operando, né? Às vezes ele está operando ali na ilegalidade e aí ele imagina que para se legalizar, se adequar, ele vai ter que parar a produção dele. Né? Então, como que acontece isso? Esse produtor ele tem que parar ou ele consegue continuar dando entrada no processo? Na realidade, ele vai ter que parar se ele tiver que fazer muita alteração. Por exemplo, existem algumas exigências, né, que são extremamente importantes, mas que alteram a estrutura do alambique em si. Como, por exemplo, piso de porcelana, esse tipo de coisa para manter a higiene, que é importante, mas muita gente já tem a estrutura e vai ter que fazer uma reforma e acho que não vale a pena. Uma das coisas que muitos produtores até hoje em dia não sabem, que acham que não vale a pena, é porque cachaça é tido como um produto super taxado. Isso é verdade? Isso é verdade. Cachaça... Como toda bebida alcoólica. Como toda bebida alcoólica. Mas isso gera uma grande barreira de entrada que também é positivo, né? Mas hoje a gente já tem ações, como por exemplo, é uma iniciativa do IBRAC que eles conseguiram, que a cachaça hoje é adequada no Simples Nacional. Então a gente consegue entrar no Simples, pagar um imposto só, né? E também tem um benefício superior nesse Simples Nacional, que a gente não tem correção de ICMS. Isso é de agroproduto, se eu não me engano, Sim. agroindústria. Então, existem inovações, novidades no meio da cachaça que muitas pessoas da própria cadeia produtiva não sabem. Desconhece. E por conta desse preconceito, não preconceito, mas que realmente existiu, né? Eu não vou... Por que eu não vou, eu vou começar a registrar a minha cachaça? Eu já consigo vender, já tenho meu lucro. Eu não preciso pagar imposto. Né? Não sou fiscalizado, porque eu não estou registrado, o fiscal nem sabe que eu estou aqui. Né? Então, hoje em dia, você já está facilitando, porque hoje em dia você não está registrado, você não está com network com ninguém. Importante, verdade. Você não vai estar em uma empresa importante, varejista, você não vai estar entrando em prêmio, como é o do CNA que a gente ganhou. A gente vai falar já sobre isso. E só dando um valor à Confraria da Cachaça do Brasil, né, pai? Os 2 vencedores do prêmio CNA, que Cachaça de Alambique Artesanal, somos nós, da Remedim, melhor cachaça prata, e o Eliezer, da Cachaça Princesa do Vale. Que é de Brasília também? Não, de Minas. Ele é de Minas, mas é da nossa confraria aqui de Brasília. Que bacana. Então... Conta pra gente um pouco, porque, né... A Remedim é um sucesso. Vocês falaram aí da questão, né, das barreiras de entrada, da questão, né, do mercado que precisa talvez ser mais educado, um marketing talvez mais adequado, né, tem muito para crescer ainda, mas
como é que foi esse prêmio da CNA, o que eles avaliam, como é que vocês entraram? Eu sei que vocês concorreram com muita gente boa e como é que vocês se consagraram aí vencedores? O prêmio CNA, na nossa opinião, ele tem um formato absolutamente inovador e que eu acho que o caminho é que outras premiações nacionais também sigam esse formato. Como é que foi? Primeiro que eles estipularam uma produção máxima por ano. Que seria a produção artesanal. Por isso Ok. que é o prêmio CNA artesanal. Artesanal. Não é Não é uma indústria. o pessoal da indústria não Exatamente. entra, do E colocaram a que meta foi de 20 mil litros por ano. 20 mil litros ano. Que já é uma quantidade significativa, mas Mas não é ainda é local, regional, não é? exatamente. Tá. Então, o primeiro passo foi esse. Na avaliação... O Zeca Pagodinho e mais uns 3 bebe isso aí, mais ou menos. Né? No fim de semana, né? Uns 5 cachaceiros bons dão conta, né? Nessa vai fácil. Se juntar com o Leonardo, então... Na Opa! avaliação foi o seguinte, eles fizeram 40% o júri popular, então você escrevia sua cachaça, eles tiravam o rótulo e faziam essa 50%. Degustação. O popular é 50%. 50%. O popular é maior que o júri técnico, sim, que é sim. 40%. É verdade. Olha só. Aí eles fizeram, inclusive, evento aqui no Mané, Sim. e ficaram as cachaças lá, os consumidores, conhecedores ou não de cachaça, quem estava lá, experimentaram e se deram sua nota, sem saber qual cachaça que estava bebendo. Aí as cachaças mais bem qualificadas foram para o júri técnico. Isso. Sim. E depois, o peso de 10%, a história da cachaça. Que aí entra como é que usa os resíduos, se a economia... como é que chama? Esqueci o nome. Economia circular. Circular. Como é que você trabalha com o registro da sua propriedade, Sim. a história da sua cachaça e tal. Você imagina, Túlio, a cachaça de Brasília ganhar o primeiro lugar. Foi uma surpresa até pra Surpresa gente. total. Porque ninguém não sabia no mercado nacional que tinha uma cachaça de Brasília com essa qualidade. Isso. É o que a gente fala, né? A qualidade do agro muitas vezes está escondida, né? Tá A escondido. qualidade do agro. Diziam que o Cerrado não era um bom produtor, né? Que não produzia nada no Cerrado. E o que tem, né? O que a gente tem de qualidade, coisa boa, porque a gente fala assim, as coisas da cidade, né? Os luxos da cidade, então, por exemplo, as marcas de bolsa, de sapato, né? Uhum. Então as pessoas pagam pela marca, Sim. né? E no campo falta muito isso. A gente precisa evoluir bastante o marketing, é muito Perfeito. importante esses concursos, né? Que a CNA, por exemplo, promoveu para que a gente eleve, né? E traga à tona, à vista, para que o produto ele possa ter o valor adequado pela sua qualidade. Não, Um ponto importante sobre isso, que é o que você falou sobre a valorização, Os né? luxos do campo. Exato. Os luxos do campo. A CNA é o primeiro concurso de cachaça que tem, que você não tem que pagar. E além de você não ter que pagar, você recebe Você não dinheiro. paga inscrição. Não tem rabo preso com ninguém, né? Cara, é impressionante, porque eles não querem promover o concurso, eles querem promover os ganhadores, né? Os vencedores e a cadeia produtiva como um todo. Então, E essa premiação do artesanal, ela não é só na cachaça. Isso que eu ia Ela perguntar. ela teve de vinho, de chocolate, de café. Que bacana. esse prêmio. É para valorizar o artesanal. Parabéns ao pessoal da CNA, né? Tá Junto com o Sebrae, tá tudo. junto com o CNA, Sebrae, show de Isso. bola. Estão convidados aqui para a gente divulgar, falar sobre o próximo prêmio. Não sei se deve ter em 2023, provavelmente. Isso. A gente divulgar, muito bacana. Muito bacana Uma mesmo. credibilidade, como que é bacana, né? Porque além de você ganhar ou você estar bem colocado, você tem todo o acesso à CNA e ao Sebrae, que são instituições que te colocam para cima. A vencedora do Prêmio CNA Artesanal na categoria chocolate, ela saiu na Forbes como uma das mulheres mais importantes do meio do chocolate no Brasil, entendeu? Bacana. Então ela ganhou logo em seguida, assim, coisa de um ano depois. Abriu um universo e é tudo por networking. Então, Sim. é o que eu falei, o Estado ele vai ter a capacidade de colocá-la para cima se ele quiser. Então, o investimento é muito necessário. Investimento vai desde você realmente colocar dinheiro em concursos como este, quanto você criar
é uma rota de turismo na sua cidade falando de cachaça, uma loja, né? Uma loja dos produtos regionais de cachaça. Você pode ter exatamente, né, os produtos regionais, o empório, né, que você tem a cachaça, você tem o chocolate, você tem o queijo, Isso. né? Então você pode ter tudo isso. Mas é importante a gente falar também, né, Túlio, que nem tudo são flores, né? Com No certeza. meu caso, em particular, eu tenho empresa de marketing, o João Sim. se formou esse ano em marketing, e eu estou com 58 anos, então meu projeto era aposentar para Remedinho. Sim. Aí o João gostou tanto da Remedinho que ele me tomou a Remedinho. E fala, continua com esse trem aí, E eu vou ter que continuar trabalhando mais um tempo. vai lidando com Mas o por que isso? Isso no nosso caso é muito interessante, porque, e uma coisa importante, que é a tradição da cachaça de passar de pai para filho. Sim. Tem filhos que não gostam. Isso foi... Um dos nossos pilares aqui é a sucessão familiar. Perfeito. Né, muito importante. Eu falo que sucessão familiar é criação, né? Começa com criação dos filhos. Né? Não adianta... a sucessão está longe de ser a questão da passagem do patrimônio, da herança no momento, né, que alguém falta. Não é isso. Né? Sucessão familiar tem a ver exatamente com convívio, com convivência, né? Com entendimento do que foi feito. É uma opção, né? Também, por exemplo, do João de estar presente. Então, mas isso foi... Não foi nada imposto. Mas foi intencional essa aproximação do João? Vocês pensaram isso ou foi natural? Foi bem natural. Foi bem natural. E é um negócio que acontece muito no nosso negócio de cachaça, que quando o produtor, por algum motivo, ele abandona... O negócio morre também. O negócio morre. É verdade. Ou porque os filhos não acompanharam o processo, a produção, ou porque simplesmente acham que cachaça não tem. Então, assim, são vários os casos, que eu não vou citar aqui porque não seria ético, mas são vários os casos de ótimas marcas que somem por causa disso. Exato. E hoje a cachaça... Não só de cachaça, viu? De várias atividades agropecuárias. Mas a cachaça tem uma questão do quê, né? Tipo da fórmula, do saber, o segredo. Só que tá tradição, cara. No dia a dia ali que sabe. Você desenvolve a fórmula, por exemplo, meu pai desenvolveu a fórmula que deu certo, que a gente ganhou o prêmio CNA, e o meu trabalho daqui para frente, quando ele não estiver me ajudando na produção, que ele ainda faz, né, a parte de produção, tudo, o cachaceiro é ele. Eu comecei a me apaixonar pela cachaça já vendendo cachaça. Nem cachaça direito. Não, na verdade, quem é degustador de cachaceiro mesmo sou eu, porque ele toma com cerveja, cara, pode ser o etanol ou a Remedinho, né? Pode beber de tudo. Mas eu acho que é interessante... Tomar com cerveja é pecado ou não? Pode tomar? Não é que é pecado. Pode. Mas você... Não é que é pecado, assim, mas é que a pessoa que vai degustar uma cachaça e tomar uma cerveja logo em seguida, sim, você vai perder a análise sensorial. Então você vai estar tomando por tomar. Você vai perceber que é uma cachaça boa, bacana, só que não vai ter o efeito de deixar o retrogosto, que a gente chama, né, na língua durante um tempo. Existem cachaças, como por exemplo, uma cachaça infusionada com jambu, muito conhecida, né, a cachaça de jambu, que deixa, cara, sua língua dormente durante 2 minutos, entendeu? João, queria que você já falasse pra gente sobre qual que é a forma correta de degustar uma cachaça, como que se faz isso. Mas antes, pessoal, vários códigos, né, que a gente, ensinamentos que a gente tem aqui. Então, se você está acompanhando aí, eles falaram bastante coisa sobre adequação, sobre legalização. Então, se você não pegou, volta o vídeo, anota, vai ter aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o contato deles. Então, né, se eles permitirem aqui entrar em contato, podem entrar em contato para poder atender. Então, beleza? Deixa aqui nos comentários. Se vocês têm alguma dúvida sobre o tema, né, o que vocês acharam, traga aí pra gente. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Perfeito. Né, é importante aí. Deixa o seu like. Estou tentando fazer alguma analogia na cabeça aqui sobre cachaça e inscrição, né? Mas, então, faça a sua inscrição aqui, que durante esse ano, né, além de cachaça, a gente vai falar sobre diversas outras produções, com diversos outros empreendedores do agronegócio. Isso é muito bacana, né? O Brasil que produz, o Brasil que semeia, e isso é muito bacana, né? Eles iniciaram
com peixe, tentaram gado, mas se encontraram na produção de cachaça. A gente fala muito da questão da vocação, né? Cada propriedade tem uma vocação, cada região Perfeito. às vezes tem uma vocação e cada gestor rural tem uma vocação. Perfeito. Então, entender a vocação da propriedade e talvez se fosse Do outra gestor. coisa que vocês tivessem, que o senhor tivesse optado, talvez o João não se conectaria, né? Então, A história que meu pai estava contando, eu achei bem interessante. mas espera aí, João, vou te cortar. Pode Eu vou te falar. cortar. Eu quero que você fale pra gente qual que é a forma correta de Degustar uma uma cachaça. Então, existem diversas formas, existem cachaceiros que tomam cachaça gelada, outras que odeiam isso, eu já sou um que gosto. Então, o certo você vai separar em um copo de dose, de preferência que ele seja côncavo. O que é côncavo? É uma taça, basicamente isso, né? Por quê? Porque vai concentrar o aroma da cachaça e as Aquela propriedades. taça meio pequenininha, tal, côncava, tal. Isso. Perfeito, essa taça aí. Que ela não vai soltar facilmente todo o aroma da cachaça, todas as propriedades que você consegue no seu olfato, que é muito importante na hora de você degustar, tanto uma cachaça quanto qualquer comida ou qualquer bebida. Você vai degustar uma cachaça, você não pode fazer igual fazem nas festas, nas boates, com tequila principalmente, jogar lá para dentro, já tomar o gole, tomar em grande quantidade, 50 ml, já é excedente. Para você degustar uma cachaça, você vai tomar um pequeno gole, sentir o cheiro antes e deixar essa cachaça fazer o que a gente chama de caminho da cachaça, que é você literalmente passear com essa cachaça pela sua língua, para ela ativar as regiões da sua língua que são as regiões sensoriais, a região do apimentado, do doce, tudo vai ser ativado através dessa cachaça. E conforme você vai degustando dessa forma, você vai aprendendo a notar isso. Então, a cachaça, ela vai te dar geralmente, depois que você engole, a gente chama de retrogosto, o principal sabor dela. Então você vai Isso tomar... é quanto tempo depois que você coloca na boca, Cara, geralmente? São segundos ali. Segundos. Mas é igual eu falei, o retrogosto vai ficar presente na sua língua durante um tempo, dependendo do tipo de barril que você colocou a cachaça, entendeu? Ou o tipo da infusão que você fez a sua bebida mista. Então, varia muito. Eu acredito que não é uma regra. Não tem uma regra em como tomar cachaça. Mas você apreciar... Da forma correta, talvez você até valorize o produtor, né? Exato. O trabalho do produtor. Exato. A gente tem parceiro, né, pai? O Anderson, o João Carneiro, parceiraços da Remedim, que eles tomam uma cachaça e já tem a expertise de falar de onde que essa cachaça é produzida, entendeu? Não sei se vocês... Os caras são de outro patamar. Outro também. patamar, Não Mas tentem o que acontece? correr atrás disso. Além de você pegar esse copo específico e colocar em 50 ml, você pode virar o copo Dá lágrima, isso. e fazer assim, ó, com líquido. Esse líquido, com uma cachaça de qualidade, ele não vai descer rapidamente como água. Ele vai descer mais como óleo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa cachaça teve pouca mistura com a água. Exato. Né? Na sua produção, ela entrou pouca água. Ela é mais densa. E tem também o buquê, né? Que você vira isso, mas isso é um pouco questionado, mas eles dão uma oxigenadazinha, fica aquelas bolinhas ao redor. Mas o mais importante é você não beber direto, como o João falou. Sim. A Globo teve o Pantanal, que foi maravilhoso do ponto de vista de mostrar cachaça, porque o povo lá, todo mundo era cachaceiro. Só que virava. Só que virava. Era tufo. Só Sim. que... Tufo. Né? Tufo. Os próprios produtores da Globo, eu acredito que não são Que não apreciadores sabem de disso. cachaça. Não Então, sabem disso. Porque esse é o segredo, é beber pouco e deixar a cachaça trabalhar. A Globo... Bem, eles fizeram eles também um bom colocam... serviço. Mas também suinocultura, eu sou da cadeia de suína há muitos anos também, e aí coloca sempre o porco lá na lama, no chiqueiro, sujo, entendeu? Mas bem, o agronegócio eu acho que já superou isso, já está se comunicando. Vocês têm alguns produtos, sim. né? Então, acho que isso é bacana. A gente está falando aqui bastante sobre a questão também de marketing, posicionamento, né? E é bacana isso. Quando você vai comprar um carro, né? Você tem as linhas, né? Então você tem o mesmo carro ali, o Corolla de entrada, você tem o Corolla não sei o que lá, SLX, você tem o
Corolla Premium lá, que aí muda, tem os acessórios, câmera, não sei o quê, e você vê que aquele produto, né, Premium, ele tem um valor agregado muito maior. E a gente recomenda, né, fala sobre isso na produção também do agro, né, que o produtor muitas vezes não trabalha isso. Sim. O seu produto de entrada, o seu produto, né, de quem já conhece, e o produto Premium. Quais são os produtos que vocês têm, como que vocês posicionam isso e para qual público que é cada um desses produtos? Então, vamos lá. A Remedim, a gente acredita que... Tá aí, vamos apresentar, né? Vamos apresentar. A gente acredita que a variedade é muito importante, a inovação mais ainda. Então, a gente traz toda a variedade que um produtor de cachaça tem, que é diversos tempos de envelhecimento. A gente trabalha hoje com carvalho francês, a gente vai ainda comprar mais barris para ter variedade dentro disso. Mas a gente trouxe um diferencial bem bacana. Essa aqui é a Remedim Série Prata, né? A vencedora do Cachaça CNA, que é o rótulo personalizado. Rapaz, é um rótulo. Eu já trouxe aí da Blue Farm. Surpresa que agora não tava. Eles não falaram nada. Olha pra cá. Aí. Ó, mostra aí, pai, para aquela câmera ali, ó. Deixa o Túlio mostrar, porque ele que é o dono do negócio. Muito obrigado. Essa muito aqui, obrigado. ó. Olha lá. Aí, pessoal. Nossa série ouro da Remedim, Blue Farm. Isso é legal, Túlio, aqui, ó, porque aqui dá para perceber bem a nossa intenção. Com certeza. A gente foi uma das primeiras, é a primeira cachaça que faz o rótulo 100% personalizado. Isso. Personalizável, desculpa. Então você pode entrar no nosso site, mandar sua foto, mandar sua marca, mandar seu nome e tal. E a gente vai produzir um contrarótulo, tem o rótulo da Remedim, e um contrarótulo que vai ter a sua marca, ou sua foto, ou a frase que você quiser. Olha que bacana. Isso aqui é inovação, né? Então, eles verticalizaram a forma, né, de entregar esse produto né, personalizado. Então, tem personalizações. Dá pra ver bem o resultado quando você está com essa caixinha. Essa caixa muito bacana. Tem aqui, ó, ANPAC, né, selo de qualidade ANPAC, maior associação de produtores do Brasil. Tem todas as informações aqui, ó, medalha de prata, Expo Cachaça 2021. Esse foi anterior, né? Foi prata e depois no CNA foi ouro. Perfeito. Então, tá aqui, muito bacana. QR Code. Aí atrás, como todo remedinho, tem que ter a bula do remedinho, né? Tem a bula, né? 10 doses, 50 ml, dor de cotovelo, dor de corno, dor doida, comemorações e alegrias em geral. Dor doída. Dor doída, desculpa. Dor doída. Comemorações e alegrias em geral. Muito bacana. Isso. Então, o que a gente quer mostrar com isso? Você tem que ter amor pelo seu produto, né, Túlio? Você tem que buscar sempre inovar, não ficar satisfeito com o resultado que você, mesmo que seja um belo resultado. Você sempre e deve sempre buscar inovar no marketing, que aí já para a gente facilitou um pouco nesse quesito, porque é uma área nossa, né? Então a gente busca diferenciais, além das nossas redes sociais, que são fundamentais do ponto de vista de comunicação de um produto hoje, né? Você se posicionar bem nas redes sociais, mas é sempre buscar inovar no seu produto. Então aqui é a prata, essa é a ouro e a Extra Premium. A Extra Premium. A Extra Premium é a que ganhou a medalha de prata na Expo Cachaça. Eu acho bacana a gente dar um foco nesse prêmio agora, que é o maior concurso nacional de cachaça. Acontece todo ano e lá tem várias categorias. Cachaça prata, cachaça safra especial, né, que é o chamado de cachaças envelhecidas mais de 3 anos. Aí tem blend, que é uma mistura de cachaças. Por exemplo, um carvalho francês com um jatobá, uma mistura, um blend, né? E também tem madeiras brasileiras e madeiras estrangeiras. Então tem várias categorias que você vai eleger as melhores cachaças de cada categoria do ano. Como que vocês chegaram, né, nessa formatação? Vocês já tiveram mais, já tiveram menos? Como é que vocês chegaram nessa linha de produtos? Essa formatação, primeiro que existe uma definição do mapa. Isso. Do Ministério da Agricultura, sim, né? Pecuária. A cachaça prata é uma cachaça que não é envelhecida.
Você produz a cachaça, você deixa ela descansar no inox, então essa cachaça não vai ter nenhum envelhecimento com madeira. A cachaça ouro, que é essa do meio, ela, para ser especificada como ouro, ela tem que ter no mínimo 1 ano de madeira, de envelhecimento, com tonéis de até 500 litros. Tá? Ok. Então, se ela... 700 litros. 700 litros, desculpa. Então, ela 100% do volume dessa cachaça tem que ser envelhecida em tonéis de até 700 litros. Durante um ano. Durante o ano. Durante um ano. Ela não pode ser misturada, tem que ser um produto só daquele tonel. Sim. E a Extra Premium, a partir de 3 anos, ela já pode ser considerada uma cachaça Extra Premium. E são todas as designações que o Ministério do Mapa dá. Um dos diferenciais que eu acho importante da nossa cachaça é que a gente... eu vou falar isso porque muita gente vai me xingar, uma cachaça para mulher. Ou seja, uma cachaça mais fraca, para as pessoas que não têm conhecimento de cachaça ou não têm gosto pela cachaça, começar a, pelo menos, experimentar com a cachaça com o volume mínimo de álcool, que é 38%. Então, esse é um diferencial nosso. A gente faz todas as nossas cachaças com 38% do volume de álcool. A gente chama de entrante, né? Entrante, né? Eu falei mulher, por isso que eu falei aqui. São para as pessoas entrantes. Todas elas têm esse mesmo grau. Todas elas têm Todas as nossas produções Remedinho vão ter sempre 38% de teor alcoólico. A não ser que a gente lance uma linha Punch, por exemplo, que aí é focada essa linha mais forte. Mas geralmente a gente gosta de trabalhar com o público que já é apaixonado por cachaça, que gosta de cachaça boa. Isso é o principal. Sim. Mas o jovem e as mulheres, porque a gente vê através de pesquisa mesmo, né, pai? Que como a cachaça é vendida como uma bebida muito forte, que rasga mesmo e não sei o que. O posicionamento seus a mulher é mais resistente a entrar com um produto com muito... esse tipo de produto que é mais marginalizado, né? Também existe o preconceito da mulher que toma cachaça. Perfeito. Só que hoje, por exemplo, eu diria que das 5 pessoas que já ajudaram bastante a Remedim, 3 são mulheres. 3 são mulheres, que são mulheres importantíssimas do meio da cachaça. Por exemplo, a Andrea, né? Andrea Jerk, a Cearaça ajudou muito a gente. Profunda conhecedora da cachaça. Especialista da cachaça, da cúpula da cachaça. Da pecuária. Não, mas as mulheres do agro podem falar aí se gostam da cachaça, se não gostam. E é o seguinte, né? As mulheres todas, mas do agro, estão em cima de colhedeira, estão em cima de trator, estão à frente dos negócios. Isso, então, não tem essa questão. A não cachaça... tem essa questão mais, não. E é importante a gente falar isso, porque se eu não mencionar, a gente apanha na hora que chegar lá em casa. Porque a Remedinho é familiar. Isso. Então, a minha esposa também está junto do negócio. A minha irmã. A minha filha, né, irmã do João, também está dentro do negócio. Ela fica mais um pouco da gestão de estoque, financeiro. E eu e o João mais do marketing, eu mais da produção. E a mulher que manda em tudo, né? Então o próximo podcast é com elas, ou então a gente vai lá conhecer o Alambique e aí elas apresentam para a gente e vocês ficam nos bastidores. Perfeito. Só para entender então o modelo de negócio, vocês vendem para onde? É mais restaurante? Vocês têm alguém que comercializa isso para vocês? Onde que vocês comercializam isso? E aí já mostraram um diferencial, que é exatamente a personalização, mas vocês falaram de outro produto também, que é uma questão talvez de curso ou de assessoria, consultoria. Dentro do negócio de vocês, o que é o principal e quais são as variações que vocês já têm e a que vocês estão pensando para esse negócio? Isso eu acho muito bacana a gente trazer, né? Uhum. Que dentro daquele modelo que a gente tinha tradicional de produção apenas de uma coisa, né? Você pode... variar, pivotar. Hoje o nosso foco, sem dúvida nenhuma, que é um projeto da gente deixar um pouquinho isso, deixar de ser tanto o nosso foco, é o produto no varejo. A gente vende para a pessoa, você quiser me comprar uma cachaça personalizada, eu vou te vender uma cachaça personalizada. E a gente vende muito para CPF porque a gente acredita que... Vocês têm o e-commerce? Temos o e-commerce, muito através dele, das nossas redes sociais que a gente vende Qual hoje. que é o e-commerce? Remedincachaca.com.br.
E a nossa rede social, remedincachaça.com.br. @remedincachaca.com.br, né? É o Show. cachaça sem o C Sem cedilha. o C cedilha. E também alguns restaurantes e gastrobares que a gente acha que faz sentido, tem a visibilidade, né, da Remedim, para trazer uma credibilidade maior. A gente não quer estar junto de restaurantes e bares que tenham cachaça que não são registradas no mapa, por exemplo. Bacana. Então a gente tem essa seleção para dar uma valorização ao nosso produto. E hoje a gente está começando a correr atrás também de evento de festa, né, pai? A gente já fez alguns eventos como Moto Capital, o Expo Abra e tal. Isso tudo como expositor. Agora a gente está querendo movimentar um evento de cachaça mesmo, produzir ou então patrocinar alguns eventos. E isso é uma, né, que é o venda do produto cachaça. A gente tem um segundo produto, que é o turismo. A gente pode produzir metade de um dia ou um dia inteiro para você acompanhar desde o início a produção de uma cachaça. Tem uma loja, né, lá no Alambique para você comprar a sua cachaça depois do seu tour. E também tem a produção terceirizada, né, que a gente oferece um serviço para uma pessoa que não tem o investimento, o capital, para comprar um alambique, comprar terreno, plantar cana. Isso é muito difícil no início, né? E é caro. Nós estamos na era do Uber, do Airbnb, do compartilhado, então... Exato. Então, se você uma quiser... terceirização. Você quiser ter a sua marca de cachaça, a gente registra uma marca de cachaça no mapa para você. Tem toda a expertise da Clara, né? Que a gente vai fazer a linha visual, todo o planejamento de comunicação. Um white label, a cachaça. Exato, perfeitamente. E... O que acontece Que nesse bacana. caso? Isso é muito inovador, hein? Isso O que acontece nesse caso? Né? A cachaça vai ter o nome daquilo que a pessoa quiser, ele vai registrar o nome, a marca dele. Sim. Mas o blend que a gente for desenvolver, a gente vai registrar no nosso alambique. Isso. Porque aí o processo é muito mais fácil. Muito mais fácil. Show. E muito mais rápido. Então a gente faz uma cachaça personalizada, mas aí como marca, como tudo, ele vai vender, e uma cachaça registrada. Isso é um belo diferencial, que você pode ter a sua cachaça no prazo de 10 dias. Exato. Entendeu? A gente consegue deixar esse processo de você ter a sua marca de cachaça muito mais rápido, muito mais fácil. E se você tiver um negócio, por exemplo, um bar, um restaurante, que você não vai ser seu produto principal a cachaça, mas você quer ter uma inovação, vai ter uma cachaça da casa, vários grandes restaurantes já têm esse produto, né? A cachaça da casa que eles vendem também, a gente já tem esse tipo de trabalho. E com um detalhe, nunca vai ser a mesma cachaça Remedim. Nunca. A gente vai desenvolver um blend com carvalho francês, carvalho americano, outros madeiras que a gente tem, que vai ser uma cachaça única. Então a marca, além de ser a marca e o nome dele, é uma cachaça, um blend específico para ele. Hoje a gente já tem, e a gente pode dar de exemplo para ilustrar bem isso, a Casal Cachaceiro. Casal Cachaceiro é um casal real. É um case que vocês têm. Que a gente desenvolveu um blend, que é carvalho americano com carvalho francês, que é só eles que têm, e eles já estão aí mais de 2 anos no mercado trabalhando a marca deles. No caso, vocês vão escutar muito falar ainda. Eles não têm 2 anos, eles são recentes, eles têm 1 ano e meio, mas quase 1 ano e meio, só que no início desse 1 ano e meio eles revendiam Remedinho. Eles tinham a marca Casal Cachaceiro, né? Eles começaram a vender Remedinho, eles começaram pedindo, se eu não me engano, foi 6 garrafas. Aí terminaram no último pedido só de revendedor, foram 4 caixas, cara. 4 caixas grandes, entendeu? Então eles falaram, não, vamos correr atrás. Agora eles estão fazendo uma consultoria no Sebrae muito bacana, que sem certeza que vai fazer a Casal Cachaceiro. É legal você falar dessas consultorias do Sebrae para quem está querendo começar também. Perfeito. Deixa eu só falar uma coisa, eu achei isso fenomenal. Para você que estava escutando isso aqui, talvez esse seja um grande insight, um grande achado. Sim. Inclusive, eu tenho uma pessoa que pode ser interessada, interessado em conversar com vocês. E imagina, você acoplar no seu negócio aí todo o conhecimento, toda a estrutura, todo o know-how
que eles já têm e você poder iniciar isso de uma forma escalável, né, onde você vai entendendo o mercado, eles vão inclusive ajudar, ou talvez pode começar igual o casal cachaceiro também, que é revendendo, não sei se é uma possibilidade, a Remedim, e depois você fazer a sua própria marca de cachaça. Às vezes você já distribui outras coisas, já comercializa outras coisas, já tem o cliente da cachaça, então fica muito mais fácil. Maravilha, parabéns. É um avanço. É um avanço. Como você falou, escalável. Você pode começar com o pedido mínimo, deu certo, a gente vai estudando, vai escalando mesmo. E se o negócio der certo, eu vou torcer para que dê, porque quanto mais cachaças legalizadas e de qualidade tiver, melhor para o mercado. Sim. Com certeza. Melhor para o mercado. Pessoal, o podcast, o pessoal gosta da informação, mas a gente tenta não ficar muito longo, o assunto é muito bom, o papo é muito bacana. Acho que a gente tem que... Com certeza. Vamos marcar outros, mas eu queria, para finalizar, entender o que vocês estão pensando agora para 2023, quais são os próximos desafios, né? Mas eu queria fazer uma pergunta sobre gestão, que eu acho importante, que a gente falou bastante sobre, mas entender dentro do negócio cachaça, o que um empreendedor, um gestor precisa para poder virar nesse negócio de alambique? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é dentro exatamente dos custos, né? O que vocês têm que ficar atentos, né? O que pesa mais nos custos ali do alambique para que você não derrape? Então seriam essas duas perguntas. Qual o perfil do empresário que dá certo na cachaça e o que vocês têm que ficar atentos nessa questão financeira, né, para viabilizar o negócio? Fala do perfil. Eu vou falar do perfil. Show. Primeiro a questão, eu acho, o primeiro passo que a gente já falou aqui, é bom sempre reafirmar, é ter o seu negócio registrado. Isso é o primeiro passo. Não tente fazer uma cachaça clandestina, porque você não vai ter mercado, você não vai conseguir premiação, você não vai conseguir nada. Ou seja, tem uma frase que eu gosto que tem um jeito certo e tem um jeito rápido. Perfeito. Então faz o jeito certo. Perfeito. Do ponto de vista de gestão, eu sou péssimo para falar. O João é melhor, porque minha área é produção mesmo. O João, que já está estudando, ele que faz as planilhas. Mas além da questão da certificação, tem alguma coisa que esse gestor que provavelmente um traço de personalidade que você tem, ou de resiliência, ou de amor, ou o que você acha que o produtor precisa para poder se dar bem no segmento de cachaça? Você falou a palavra que resume tudo, resiliência. Resiliência é fundamental porque um passo atrás do outro, não é rápido. Você começar, no nosso caso, que começamos do zero... Criar clientela, nome, osso, aprovação, você conhece... Por exemplo, a gente, nessa questão da gestão, tem uma coisa fundamental. A gente falar que é vidro. A gente, por exemplo, tem uma garrafa que a gente adorava, o fornecedor parou de fornecer aquela garrafa. Então, essas variáveis... Isso é gestão de risco, né? Gestão de risco. Ficar na mão de um fornecedor só, ou de um cliente só muito grande, é perigoso. E essa garrafa era produzida na China. Então, assim, acabou. Aquela ali a gente tem que esquecer. Peru, enfim. Bem. Ali não tem o que fazer, né? Então, os seus fornecedores, se não ficar na mão de uma pessoa só, e sempre tem opção de qualidade, mas que você consiga negociar um valor bom. A gente está falando da cachaça de vários produtos que fazem parte. Embalagem, rótulo, vidro, e-commerce, redes sociais. A cachaça é o principal ingrediente? Mas sozinho ela não vai. Sozinho ela não vai. Sozinho ela não vai andar, não. Você precisa de todas essas habilidades e competências. A gente fala isso. As habilidades e competências que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar até o próximo nível. E nem as pessoas, né? As pessoas que te trouxeram até aqui também às vezes não são as que vão te levar para o próximo nível. Traduzindo o que meu pai quis dizer em relação à resiliência, a gente chama de cabeça dura, né? Meu pai sempre foi um cabeça dura, mas é importante, cara, porque
você ama, eu acho que a palavra que ele ia falar até é o amor, né? Que você falou também, que é, ele ama o produto cachaça, a gente acredita que está muito marginalizado ainda, o nome está muito melhor do que há um tempo atrás, muito melhor, só que ainda tem um longo processo a percorrer. Então, se você ama uma empresa, um estilo de negócio, cara, seja cabeça dura mesmo. Porque um monte de gente vai falar que, pô, isso aí é bacana, mas não vai virar uma empresa. Dá trabalho demais. Dá trabalho demais, produz aí pros amigos e tal, e tá de boa. E não é assim. A segunda pergunta que você me falou sobre gestão de risco, meu pai já falou sobre os insumos, né? Mas vai muito disso de você trabalhar com o que você ama, mas ainda trabalha. Você não pode gerir como um negócio, um lobby. Né? Porque às vezes você estipula preço com base nas cachaças que você gosta, pode estar muito acima da sua categoria ou você está literalmente pagando para vender. Vocês acompanham o custo, tem esse controle, tem uma questão toda de precificação. Eu vou esperar ele responder. É o jogo fácil. Mas é porque a gente começou justamente sem uma ideia assertiva, detalhada do que ia custar para a gente. Sim. Então a gente começou a vendendo num preço e começou a vender bacana, começou a vender melhor e tal, e a gente não entendia por que não o fluxo do banco nunca estava no positivo, assim, tal. E foi aumentando... Aonde está o dinheiro? Para onde vai o dinheiro, né, no final do mês? Vende e não vê o dinheiro. A gente descobriu esse problema, foi com cursos do Sebrae, inclusive, por isso que a gente tem que realmente dar credibilidade do Sebrae. Eles me fizeram uma consultoria sobre precificação. Gratuita, muito, muito importante para todo mundo que está entrando em qualquer negócio. Não precisa ser do agro, qualquer negócio, corre atrás do Sebrae, que é muito bacana. E eles me explicaram. Também. A CNA, enfim. Essa questão de Senai, capacitação, né? O Sebrae, o Senac. Então, eles me ajudaram muito. Aí eu consegui colocar na planilha qual que era o nosso ideal. Então, a gente foi subindo o preço de acordo com a nossa visibilidade. A gente não podia chegar de um dia vender a R$25 e de nada para vender a 60, né? Que é a nossa garrafa ouro. Então, a gente já trouxe essa inovação, que foi o rótulo personalizado, que dá uma valorizada no seu produto. Então, a gente ganhou a Expo Cachaça, ficou entre as 250 cachaças mais queridas do Brasil pela Cúpula da Cachaça, e ganhou a CNA. Isso foi dando para a gente credibilidade e visibilidade, que liberou para a gente conseguir colocar o posicionamento de preço, né, que a gente precisava para ter um fluxo no blue, né, no azul. Mas é muito importante para quem está começando, cara, faça isso antes, porque você tem seu posicionamento desde o início, você não vai estar correndo atrás. Eu tenho certeza que as mulheres também estão envolvidas nessa parte administrativa. Que bacana. Se fosse, a gente tava fudido. A gente ia segura, peraí, vamos ver como é que tá. E principalmente na hora que você vira a chave. O momento de virar a chave, não, isso é um negócio agora. Sim. Deixou de ser aquela coisa que a gente acreditava e fazia por amor. A gente vai continuar sempre fazendo por amor, mas olha, agora é um negócio. Você sabe o que a gente fala assim, sabe, Cid? Que para crescer você tem que tirar o teto. Né? Então tem dor nessa mudança, tal, mas essa virada de chave que você falou, porque ou você opta por crescer, né? Tem até uma analogia que a gente faz, que é a sequoia, né, que tem lá nos Estados Unidos, é uma árvore imensa, né, de 100 metros, mas se você deixar ela fechada, ela não cresce, ela fica daquele tamanho. Então, para crescer, você tem que tirar o teto, virar a chave, para poder subir, porque senão você fica no famoso platô, né? Exatamente. O platô chega naquele ponto e não consegue sair daquele ponto. E tem muitos gestores que chegam sem saber, você está no platô. Saber, e de repente você não consegue sair dali sem saber. Então é sempre bom você procurar consultorias, mesmo que sejam contrate profissionais que vão te dar essa assistência e essa consultoria, porque é um negócio. Qualquer negócio que você faz, você tem que gerir com amor e com a razão, senão
Senão entra na irresponsabilidade. Né? E tem coisas que não aceitam desaforo, uma delas é dinheiro, né? Exatamente. Não seja responsável com família, dinheiro, sentimento. Tem muita coisa aí que a gente tem que tomar cuidado. E o terceiro adendo, né, que eu fiquei impressionado, que é para quem realmente trabalha com cachaça mesmo, em específico, cara, saiba que cachaça evapora. Porque você vai ver uma perda que você não vai entender de onde está vindo, então você tem que saber como armazenar sua cachaça de uma forma mais assertiva possível. Você vai deixar lá 5 anos. Uma coisa é produzir, outra coisa é armazenar, então. Cara, é muito difícil. Então, assim, buscando parceria, eu acho que buscando o seu networking é uma das principais dicas que a gente pode dar. Por exemplo, você vir falar com a gente, ou então buscar a cúpula da cachaça e tal. Você vai ter muito tempo ganho, né? Porque a gente teve muito tempo perdido. Então, a gente percebia que evaporava ou começava a gotar e tal. Quando você não reparava, na hora, passou 6 meses aquele goteirinha. É o ralo, né? O desperdício, cara, que você não tá vendo. Então, muito produtor acaba comprando barril e tal, e acaba não fazendo um teste antes ou sem conhecimento. Entusiasmo, vai naquele entusiasmo. Fez tudo certo, por exemplo, fez tudo certo, toda aquela planilha, plano de negócio, tudo bacana. Só que se você não pesquisar, correr atrás de estudar com o que você está trabalhando, essa gestão de risco, né, de perda e tal, você pode estar pensando em uma estimativa que você não vai ter no futuro. Você vai ter 20%, 30% a menos. É a prática, né? A gente está aí para ajudar quem quiser, procurar a gente. Perfeito. Eu acho que a gente já passou, que a gente é apaixonado mesmo. Então a gente está aí para ajudar. Pessoal, eu aprendi muito. Eu acho que assim, esse podcast foi uma coisa até... Eu acho que o cara que monta podcast é um cara meio egoísta, sabe? É que ele quer aprender as coisas. Então, né? A gente quer sugar conhecimento e aprender. Eu aprendi demais, tenho certeza que o pessoal aprendeu muito também. Muito obrigado por dar essa colher de chá para a gente aqui, trazer esse conhecimento, bater esse papo tão legal. Parabéns pela empresa, parabéns pela produção. Desejo muito sucesso para a Cachaça Remedinho, para vocês, para toda a família. Já está convidado para conhecer o Alambique. Muito obrigado, o convite aceito e vamos marcar para ir lá. Só agradecendo muito ao Túlio por ter chamado a gente aqui, convidado, né? A toda a equipe aqui da Blue Farm. E falar para todo mundo que quiser adquirir seu remedinho, ou então ser um revendedor remedinho, ter sua marca de cachaça, entra no nosso site remedincachaca.com.br, siga a gente nas redes sociais, @remedincachaça. E assim, gente, busque cachaça de qualidade. Se você for produzir ou for só beber para o seu entretenimento, vê se a cachaça é do mapa e se é de qualidade. Se é de qualidade, tá ótimo. Pessoal, valeu, um grande abraço. Se inscreva no nosso canal, né? Desejamos aí sucesso para você também, para sua produção, que você possa ter aí um network, um meio, para que você encontre o caminho para operar no azul, tá bom? Fique com a gente aqui. Valeu, até a próxima.